Pessoal, vocês que são aí da região metropolitana de Belo Horizonte, participem conosco todas as sextas-feiras, às 20 horas, aqui na Lagoinha, Vila da Serra, do nosso encontro do Disruptivos 28+, uma célula, um GC, que é um grupo de crescimento para pessoas acima de 28 anos. Mas há exceções também, tá? Não precisa falar a sua idade para você vir, não, depois você fica preocupado aí com a da sua idade, né, Dani? E não participa conosco aqui, mas tem gente que 17 anos, 18, as meninas ali completaram 19 agora, a gente abre essa exceção aí. Mas é isso aí, sem mais delongas aqui, eu vou passar a palavra para o Daniel aqui agora, que ele vai continuar com a série, né, o terceiro encontro da série Uma Vida Sólida Crescente. Ele vai falar hoje sobre presença, um tema extremamente atual. Se eu fosse você, ficaria presente aqui, esqueceria suas redes sociais, só fica ligado no Instagram do Disruptivo para acompanhar a nossa live aqui agora. Dani, vamos embora começar? Deu play lá? Já tá no play. Então vamos lá. Gente, sejam bem-vindos. Já conversamos aqui um pouco e aproveito bastante a palavra. Toma, tá? Boa noite a todos. Para vocês não estavam aqui nas outras vezes, estavam? Não, mas eu assisti. Então, você veio uma vez, não foi? Então, a gente está na série aqui. Hoje eu não vou fazer a recapitulação, que ela vai ser feita só na última mensagem, que vai ser na próxima sexta, tá? Hoje então a gente vai falar sobre presença. O que é esse estado de presença? A presença, o que eu vou estar falando aqui, é você estar no agora. E eu vou pegar a parte bíblica, parte científica, porque eu não posso deixar, né? E no final a gente vai ter uma coisa prática, que para você que não está aqui, você não vai saber o que é essa coisa prática, só se alguém te falar, que a gente vai fechar antes da prática, tá? Para você que está aí no YouTube, se você arrumava um jeito de vir, porque as coisas práticas tá saindo. Mas então a gente vai ter algo prático para a gente ajudar nisso. Eu vou continuar com o mesmo molde que eu estou fazendo nas outras, então eu vou ler primeiro os textos bíblicos aqui, depois eu vou ir correlacionando os textos bíblicos com a mensagem, tá? Eu não vou estar parando para explicar cada um aqui. Depois, quem quiser, pegue e dá estudado. Então vamos lá. Primeiro, Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará as próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Lucas 14:28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro para completá-la? Lucas 14:28. Êxodo 3:14. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou. Hebreus 3:13. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Quando eu estava preparando essa mensagem aqui, eu tinha várias ideias de outros versículos. Aí, coube a Deus querer esses versículos aqui, eu fiquei me perguntando por quê. Vocês vão entender, vai ser tudo uma construção de algo, esse estado de presença, é algo que deveria ser natural ao ser humano. E isso foi perdido. A gente vai chegar lá. Então, na nossa percepção bíblica aqui, o que acontece? Vamos partir do início aqui. Uma vez aqui em alguma célula, eu dei exemplos sobre a criação. Como é que foi a criação, como é que o homem foi criado e tal. E em um momento ali eu falei sobre o aspecto do tempo, o aspecto do ser eterno. O homem não nasceu para morrer. A concepção sobre o tempo foi distorcida com o pecado. A gente tinha uma percepção sobre o tempo? Sim, neural, para a gente entender sobre passado, presente e futuro. Mas a percepção sobre tempo geral foi distorcida, porque o tempo geral não existia. O tempo geral era uma eternidade. A eternidade nada mais é que um presente contínuo sem fim, sem prazo de validade. Isso é algo eterno. O eterno é algo que é constante em sua presença de momento. Isso é o eterno. E a eternidade está contida em Deus. Onde que a gente vê isso? Em Êxodo, lá quando ele se apresenta como eu sou, aí a gente vai lá no original, em hebraico, olha só que está alguns significados, né?
ser, tornar-se, vir a ser, existir, acontecer, sair, ocorrer, tomar lugar. Outro, erguer-se, aparecer-se. Outro, ser, estar. Outro, estar em existência. Outro, ficar, permanecer, continuar, em referência a lugar e tempo. Todas essas aqui referem-se a uma ideia. A ideia de quando Deus fala o eu sou, é a ideia de ser de mesmo modo em constante sobre tempo. Então, quando Deus ele se apresenta como eu sou, ele está falando que eu sou assim, e o tempo, o que eu sou, excede a fração do tempo, excede o conceito do tempo. O ser humano foi criado para ser dessa maneira também, não para ser constante como Deus, porque nós não somos deuses nem mini-deuses, mas a essência da eternidade, a concepção da eternidade está em nós. Tanto é que, se você parar para pensar, a sua constante de agora, se você ficar focado sempre no que você está fazendo, isso nunca vai ter fim. Se ao momento em que você acorda, você só pensa naquilo que você está fazendo naquele momento e assim, consequentemente, né, isso não tem fim. E aí eu vou usar uma experiência do nosso querido pastor Osmar aqui. Para aqueles que não sabem, o Osmar, ele teve um quase falecimento, ou faleceu, eu não sei direito o que aconteceu. Eu sei que ele tinha um câncer, né? O negocinho, foi fazer uma cirurgia. Quase morte, né? Quase morte. E aí um dia a gente estava conversando e ele chegou a falar como é que foi a experiência dele quando ele estava fora, tipo, dele, assim, né? Espiritualmente falando. E ele chegou e falou um negócio que para mim foi muito legal, véio, que simboliza essa ideia da eternidade. Ele falou, cara, quando eu estava lá, né, na presença de um ser que ele não sabia o que era, se era Deus, se era Espírito Santo, se era um anjo, ele só sabia que era um ser sinistro lá. E aí ele estava assim, cara, parecia que eu via passado, entendia o meu presente, pensava sobre o meu futuro, para que assim eu pudesse fazer uma escolha no meu presente. O lá teve um colapso na questão temporal ali, ele transcendeu o tempo mental dele, ele se encontrou no ponto da eternidade. Um exemplo clássico disso é você ver uma formiguinha andando. Você está vendo a formiguinha andando, você sabe o caminho que ela fez, você sabe o caminho que ela vai fazer, se por exemplo está na retinha lá, e você sabe se cair alguma coisa, você já sabe o que ela vai fazer. Antes disso, você está vendo, entre aspas, tá gente? Você está vendo um aspecto eterno da trilha dessa formiguinha ali. Então você vê o passado, o presente e o futuro, tudo no mesmo lugar só, e tudo simboliza um momento só. O momento que a formiguinha está ali. Nisso tudo, eu falando isso, porque Deus se apresentou assim. Se Deus se apresentou assim, Ele excede a eternidade, Ele excede o tempo, e nós, na nossa concepção, nós também deveríamos viver dessa maneira. E aí vamos agora para Mateus. Mateus, Jesus falando, ele fala, não se preocupa com o dia de amanhã não, que amanhã vai ter suas próprias dores. O que ele está falando? É para você largar a mão e tipo, não vou fazer mais nada, não quero saber de mais nada. Não, é você não viver ansioso, era você não viver com seu pensamento lá na frente. Lembra que eu falei que por causa do pecado, a nossa concepção sobre o tempo foi distorcida. O que aconteceu nessa concepção? Vamos lá, todos os traumas são derivados de onde? Passado. E todos os medos e ansiedade, né, que geram coisas futuras, estão porque a nossa cabeça está no futuro. Como é que você resolve essas duas coisas? No agora. Só assim. Não tem outro jeito. Você mesmo, olha só, a questão de terapia é uma coisa mais fantástica. Eu não sei quem aqui já fez terapia, ou já fez hipnose, já fez regressão, qualquer coisa, cara, que te leva lá na sua infância. Você está agora, sei lá, com 35 anos, e aí você vai lá fazer sua terapiazinha, e você fala, então, filho, tem um probleminha seu aqui, que é de quando você tinha 6 anos. Fala, não, isso não existe não, 6 anos, já passou muito tempo. Aí você faz um processo de regressão, você se vê lá, você sente a coisa que você tinha sentido, você lembra de coisas que você nem lembrava dos detalhes, e aí a pessoa muda uma sensação sua, faz uma transformação neural no inconsciente ali, e de repente sua vida muda. O que é isso, cara? Transcendência sobre o tempo, só isso. Nesse aspecto, a pessoa aprendeu a exercer a eternidade dentro dela, né? No caso, ela precisou de uma ajudinha. O grande lance é que se a gente
Se a gente sempre tivesse, sempre no agora, se a gente sempre soubesse dessa percepção, muitas das nossas dores e muitos dos nossos problemas diminuiriam e seriam resolvidos de outra maneira. E vou mostrar isso para vocês com ciência e com Bíblia, bonitinho. Então, Jesus fala, não se preocupe com o dia de amanhã. Se você está preocupado com o dia de amanhã, a ciência já vem e vai te dar uma porrada de coisa aí que vai te prejudicar. Se a sua mente está ansiosa, a sua conexão com aquilo que você faz, o seu desempenho, a sua performance, a sua concentração, o seu estado hormonal e o seu estado emocional vão por água abaixo. Tudo isso só porque você não está conseguindo pensar agora, você está jogando sua cabeça lá na frente. O seu senso de cobrança aumenta porque você não consegue entender que o seu estado não é a sua mente, né? Ela não consegue entender que o seu estado de momento não é aquele que você quer. E aí você entra em colapso. Isso gera as crises de ansiedade que a maioria das pessoas tem, tá? Então, se você consegue tirar a sua mente de coisas do futuro e o medo da estagnação do presente, mas focar no presente em fazer com excelência, isso tudo você já vai dar uma resolvida. Aí, você fala, então não vou planejar o futuro. Mas aí Lucas já vem com a respostinha. Jesus já vem aqui. Qual de vocês, ao construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço? Por que eu peguei essa aqui? Existem outros versículos que tratam sobre planejamento, que tratam sobre a sua percepção, sobre o futuro. Mas esse aqui eu acho ele tão legal, que aqui ele não fala, o contexto desse texto não é para falar sobre planejamento. Jesus aqui ele não estava falando só sobre o planejamento, ele estava falando sobre fundamentos. Se você pegar o contexto da passagem aqui, boa noite para quem está chegando aqui. Então, se você pegar o contexto da passagem, aqui você vai ver que Jesus está falando sobre o fundamento do alicerce. Você será alicerçado à palavra, você será alicerçado a Ele. Mas olha que interessante, mesmo nisso tudo, Ele coloca como algo normal você planejar. Ou seja, já é do ser humano o planejamento. Já era para você planejar. Não é para você fazer as coisas sem planejamento. Então, mesmo no normal, a normalidade é você planejar. O planejar não quer dizer você colocar toda a sua expectativa e pensamento no futuro. É você planejar para que no agora você faça com excelência, para que você consiga alcançar aquilo que você queira, aquilo que você deseja, aquilo que você está querendo. Já viu aquele tipo de pessoa que tem uma ideia e aí ela fixa tanto naquela ideia e ela não consegue fazer as coisas do momento porque eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assim. E aí você fala, cara, mas você está deixando de fazer coisas que você precisava fazer para você estar daquele jeito, para você chegar lá. E a pessoa não vê, porque ela está tão focada, tipo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que conseguir isso, eu tenho que não sei o quê, que ela esquece de microcomportamentos, ou micropensamentos, micro coisas que ela deveria fazer, que no processo levaria ela a esse lugar. O que está acontecendo? Ela esqueceu do agora e está pensando no futuro. Planejar é importante? Sim, tem que ser algo natural e é algo indispensável. Só que a sua mente não pode estar no resultado do planejamento, tem que estar nas etapas do planejamento. Porque se você já planejou, você já sabe se você cumprir aonde você vai chegar. Beleza, aí, o que mais que a gente tem? Vamos continuar nessa ideia de futuro aqui, depois a gente vai passar um pouquinho para o passado. Olhando para a vida de Jesus, eu queria procurar uns versículos, mas deixei para lá, aí quem quiser depois dá uma estudada. Mas você vai ver que acho que praticamente todas as... Como é que chama os 4 lá, gente? Os evangelhos. Os 4 evangelhos, todos, Jesus, em algum momento, fala que ele não vai estar mais aqui, antes mesmo dos discípulos e as pessoas saberem que ele ia morrer. Ele nem tinha falado isso, ele já sabia. Como é que ele já sabia? Ele estava falando. Você só fala daquilo que você sabe. Se ele não soubesse que ele teria que se entregar e que um dia ele não estaria com eles, ele não ia falar. Então ele já sabia. Ele já sabia da dor que ele ia passar, ele já sabia que ele ia ter que se entregar, ele já sabia de tudo. E ele falava antes, tempos antes, cara. Tempos antes ele falava com os discípulos, aqui, vai ter um dia que eu não vou estar aqui, mas não se preocupem, vai vir outro para estar com vocês. Aí depois ele chegava aqui,
o reino já é chegado, vai chegar um momento que eu vou ir para o meu pai, mas logo depois eu volto. Ele está falando o quê? Gente, eu vou embora. Aqui, aprove a Deus que eu me dasse por vocês, porque o cordeiro ele vai vir para ser morto, para ser, esqueci a palavra, para ser imolado. E aí ele está falando da morte dele, e ele nem estava no Getsemane, foi bem antes, cara, foi em vários momentos antes, ou seja, ele sabia que ele ia sofrer. Onde é que eu quero chegar? Jesus sabia que ele ia sofrer, mas ele só sofreu, com a ansiedade, com o pavor, um dia antes, no dia, no agora. Isso é mais do que um exemplo, do que um estado constante de presença, mais do que um exemplo de que tudo que ele fazia, ele estava focado naquilo que ele estava fazendo. Você não vê ele se queixando, a gente vai ter que andar, e que saco, velho, depois eu vou ter que morrer por esse povo. Nossa, eu estou na minha cidade aqui, está cheio de incrédulo, o povo que é da minha família não acredita em mim, eu vou ter que morrer para eles? Não tem nada disso. E ele lá na cruz ainda fala, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem, né? Beleza, mas isso nada mais é que um super estado de presença. Jesus, ele tinha tudo, cara, para chutar o balde em qualquer momento, ele tinha tudo para viver, entre aspas, terror mental. Ele sabia que ele ia passar, cara, ele não sabia como é que ia ser, mas ele já estava sentindo, ele já sentia corpo. Com certeza ele já tinha tido uma ferpinha no dedo, cara. O pai dele era, as palavras hoje tá difícil, carpinteiro. O pai dele era carpinteiro, cara. Com certeza ele teve uma ferpinha no dedo. Com certeza, com certeza não, né? Pode ser que ele tenha dado uma marteladinha no dedo, ele já sentiu dor, ele já tropeçou, sei lá, cara. Ele já sentiu dor, ele já sabia que as dores seriam muito maiores. Agora, como é que ele, com seus 30 anos, sei lá, vamos supor que ele soube disso aos 15, tá? Deus chegou para ele e falou aos 15, eu não sei, a Bíblia não fala, mas a gente só sabe que ele sabia. Mas vamos supor que aos 15 anos, Deus chegou para ele e falou assim, aqui, você lembra do nosso projeto e tal? Então, quando chegar isso, você vai sofrer, você vai ser... lembra de Isaías? Então, lê lá Isaías, que é o que vai acontecer com você, tá? Aí ele leu Isaías e falou, nossa, vou passar um perrengue, né? Aí ele com 15 anos pensando nisso. E aí ele podia ter tudo para entrar em crise, cara, existencial. E aí, quando a Bíblia diz que Jesus passou pelas nossas dores, até as dores mentais ele passou. Porque ele tinha tudo para entrar em crise, cara. Às vezes a gente está na crise com um boleto que não chegou ainda. Às vezes você está na crise com a doencinha que apareceu e você não está tendo resultado. Às vezes você está em crise com alguma mudança da sua vida que não está tendo resultado. Cara, relaxa. Fica sossegado, segue o planejamento e foca no agora. Não fica com sua cabeça lá na frente. Se próprio Jesus, sabendo que tudo que ele ia passar, ele não se deu esse lugar e ele entendeu que a presença é o melhor estado para cumprir com excelência, quem somos nós para querer fazer diferente? Agora, indo para um pouquinho do passado, o que acontece? Toda vez que todo mundo aqui tem trauma, gente, tem jeito não, todo mundo já sofreu alguma coisa, 100% das pessoas têm trauma, não existe esse negócio de, meu filho não tem trauma. Tem, cara, tem, e às vezes nem é sua culpa, não é que os seus pais não te amaram, não é que você não amou, é porque o trauma ele também é causado só pela sensação que a pessoa recebeu. Então, às vezes eu poderia falar assim, Gusmão, tira o pé daí, por favor. Aí o Gusmão, eu não falei de mal, cara, mas aí o Gusmão, a sensação dele foi o não, tira o pé, ele teve uma sensação ruim. Eu tentei, nem gritei, nem falei nada, mas isso ali gerou um trauma para ele. Ou seja, nem é só pela culpa dos outros, é a sensação que a pessoa tem. Então, olha só, todo mundo tem trauma. Um jeito fácil de resolver o trauma, ou um jeito fácil de resolver as suas questões comportamentais e emocionais, é você focando no agora. Porque o que acontece com um trauma, ou uma crença limitante, ou qualquer coisa que pare sua vida, ou te trave, é você com um peso emocional, com algo sofrido no passado. Se você começa a desapegar disso e a deixar isso, como é que você faz isso? Focando no agora. Se você não quiser um terapeuta, lógico que um terapeuta, um psicólogo, psicanalista, psiquiatra, hipnólogo, qualquer um desses, até coach, dependendo do coach, porque não é todo coach que vai tratar isso, mas até coach aí, se for um coach legal, ele vai te ajudar. Mas dá para você fazer isso sozinho? Dá. É muito mais difícil, é muito mais complicado. Mas como é que você se resolve isso?
pensando sobre o seu passado, abrindo mão do seu passado, aceitando a sua história e vivendo o presente. Simples assim. Abrindo mão para experiência, abrindo as portas para a experiência e para as sensações. O nosso cérebro, o nosso inconsciente, ele não liga para nada mais, nada além do que suas sensações. Então, a parte lógica das coisas, seu inconsciente está nem aí, ele quer saber das sensações. Como é que você vai mudar? Gera novas sensações, gera novas coisas. No início aqui a gente estava conversando sobre mudança, aí o Guzmão falou assim, cara, quando eu gosto de mudar tudo. Gosto de mudar roupa, gosto de mudar coisas da casa, gosto de mudar, sei lá, às vezes até o círculo de pessoas que eu ando, algumas coisas que eu estou fazendo. Isso é bom, por quê? Porque ele está gerando experiência para ele está gerando novas sensações para ele, e o inconsciente dele percebe que o estado de presença dele mudou. Se o estado de presença dele mudou, o nosso cérebro automaticamente começa a criar novas sinapses neurais. Essas sinapses neurais começam a interferir na sua cosmovisão. A sua cosmovisão está totalmente ligada à maneira como você enxerga o mundo e à maneira como você recebe as sensações daquilo que você vive. E a sua concepção como geral muda. Você só vai mudar isso tudo vivendo o presente, simples assim. Já viu aquela pessoa que não quer fazer algo diferente porque fica dando desculpa, cara? Véi, esse tipo de pessoa que não quer fazer algo diferente, só fica dando desculpa, pode saber que tem uma dorzinha lá de trás. Maioria. Vou colocar que 90% das pessoas que não se dispõem a ter uma nova experiência, e aí, gente, experiência dentro do conceito moral e dentro do conceito legal, tá? E dentro do conceito bíblico, por favor, né? Então, você vai ali viver uma nova experiência, a pessoa não quer de jeito nenhum, não gosta, não sei o quê. Cara, pode saber que tem uma dorzinha ali. Futuca um pouquinho, que daqui a pouco ela vai para o modo de defesa, ela vai te dar uma arranhadinha. E aí você vai ter certeza que é uma dorzinha. E se você for bom amigo, você vai falar para ela. Então, disso tudo que eu falei, a nossa concepção sobre o tempo, ela é melhor quando a gente está focado no presente. E o presente é o agora. É quando a nossa mente está conecta com aquilo que a gente está fazendo, com o momento que a gente está, com aquilo que a gente está sentindo. É importante sentir aquilo que você tem para sentir. É importante você abrir espaço para aquilo que quer sair. Não segura. Tem pessoa que segura, não segura. Deixa soltar. Tem pessoa, às vezes, que não quer... que quer se distanciar dessas coisas. Cara, deixa você ser livre do jeito que te faz bem. E lembrando que nem tudo que te faz bem é o que você se sente bem, beleza? Tem duas coisas diferentes aí. Então, vamos lá. O que acontece quando nós estamos no agora, mentalmente falando? Como eu falei, vai criar novas sinapses neural, vai mudar sua cosmovisão e por aí vai. Mas a primeira coisa, se você começar a entrar nesse lugar de estar no agora, de viver no agora, a sua percepção, neural, falando, sua percepção sobre as coisas vai mudar. Toda a experiência, tudo que você faz, por exemplo, eu aqui estou falando, beleza, vocês estão tendo uma experiência, e não é só eu que estou gerando experiência para vocês. O ato de eu falar, eu gero experiência para mim mesmo, mesmo que no inconsciente. O jeito que eu falo, a maneira que eu me comunico, a maneira que eu estou vestido, tudo aqui está gerando experiência para mim também. Mesmo que vocês tenham vindo para ouvir algo que eu tenha para falar. Essa experiência, isso que eu estou retendo, ele vai ser mais aproveitado se eu estiver totalmente presente aqui no momento. É lógico que para quem está falando, é mais fácil estar no momento que eu tenho que estar prestando atenção no que eu estou falando. Mas às vezes, cara, a gente não faz isso no dia a dia, E muitas das coisas que a gente faz, a gente não está nem com a cabeça ali no que a gente está fazendo. Não tem nada de errado nisso. O problema é que às vezes a gente precisa disso e a gente não sabe acessar isso. A gente não sabe entrar nesse lugar. Por quê? A gente perdeu isso. Ao longo da era tecnológica aí, o nosso século, isso acabou, cara. Hoje é um superativismo, é um super multitarefas, tanto para homem, tanto para mulher e para criança, cara. A gente esqueceu, o ser humano foi perdendo, não é que é perdendo, mas acabou perdendo a capacidade de se centrar em uma coisa só.
e foi valorizado as pessoas que fazem muitas coisas. E a gente valoriza isso também, às vezes, nas crianças, e não tem nada de errado com isso. O problema é que a gente não exercita o exercício de estar focado em uma coisa. E aí, no cérebro, vou explicar com a metáfora aqui bem simples, para vocês entenderem o que acontece no cérebro e a importância disso. No cérebro, vamos supor que, sei lá, para você escrever, a gente tenha seis partes. Você tem 6 partes do seu cérebro aí dividido bonitinho. E para você escrever, você usa 2 partes do seu cérebro. E vamos supor que em cada parte tenha 10 neurônios, tá, gente? Só para ficar bem simples aqui. Então, 6 partes, 10 neurônios, 60 neurônios. Para você escrever, você utiliza apenas 2 partes. E aí, você está só escrevendo sem estar focado ali, sem estar prestando atenção na tensão, no papel, no negócio. Você só está pensando a palavra no que você tem que fazer rápido, ou assinando, alguma coisa, sei lá, você não está pensando nisso. E aí você está usando, às vezes, 7 neurônios de uma parte e 3 neurônios de outra parte. Beleza? Isso é o que normalmente a gente faz em 90% a 80% do nosso dia, tá? Se não for 100%, é o que a gente faz. Quando você entra nesse estado de presença, e aí você começa a prestar atenção no ato de escrever, naquilo que você está fazendo, você não está só pensando nas palavras, você está pensando no seu corpo, na folha, na textura, na pressão, você está focado só naquilo, super focadaço. Ao invés de você usar apenas só essas 2 partes, outras partes do seu cérebro ligam, sem querer, cara, porque você começou a focar. Só por você focar, agora você está prestando atenção na textura. A textura usa outra parte do cérebro. Agora você está prestando atenção na pressão. A pressão usa outra parte do cérebro. Agora você está prestando atenção, sei lá, na forma. A forma usa outra parte do cérebro. Sei lá, agora você está usando 5 partes do seu cérebro e usando vários neurônios. Não são todos neurônios. Mas o que isso acontece? Isso, a sua mente, ela começa a criar novas conexões, novas sinapses ali. Não é que é novas, né? Mas ela começa a ligar, e na próxima vez que você for fazer isso, você vai fazer melhor. E isso aí vai entrando num estado de flow, cara. Traz aí, gente. O que é isso? Estado de flow. Flow todo mundo entende, né? Você vai entrando num estado de flow mental, que a sua mente, ela sempre começa a ficar programada para isso. Então, por exemplo, sabe aquela pessoa que tem aquele raciocínio rápido, aquela ideia rápida? A mente funciona rápido para coisas lógicas e coisas sobre percepções dela mesma. Por exemplo, sei lá, caraca, nossa, saí de mim aqui. Vai ajudar o quê? Domínio próprio. Sei lá, ou percepção de crença limitante. Sei lá, o cara começou a perceber uma autossabotagem em algum comportamento dele. E aí ele começa a perceber antes que aquilo aconteça e fala, opa, quase que eu me sabotei aqui, ó. E aí ele deixa de fazer. Isso tudo é potencializado por essas conexões neurais. Por quê? A sua mente, ela começa a prestar atenção em outras coisas que não tinha a ver com aquilo que você está fazendo. Só que de fato tem. Isso é autossabotagem, por exemplo. Sua mente se sacaneia com a coisa que está de ladinho assim, e aí você não percebe a coisa de ladinho e você se sabota. Agora, você começa a viver no estado de presença, você vai começar a perceber a coisa do ladinho, e aí você vai parar. Você vai poder ter uma reação a isso. Beleza. Então, isso é o que acontece na questão neural. O emocional. O que acontece no emocional? Acabei de dar a dica. Você começa a ter mais domínio próprio, cara. Fruto do espírito. Ó que maravilha. O fruto do espírito não é só benefício do espírito. Tanto é que muitas pessoas que não são nem cristãs têm domínio próprio. E aí você vem para a igreja e tem uns loucos aí que não tem domínio próprio nem com uma pessoa que esbarrou nela. Falta de estado de presença. Se você está no estado de presença, a sua percepção emocional, por causa dessas conexões neurais, vai aumentar. Você vai conseguir perceber o que te tira do sério, você vai perceber o que te faz mal, você vai perceber quando é que você começa a entrar naquele declínio de depressãozinha, sabe? Tipo, depressão triste do dia, né? Aquela depressão, vou morrer, não sei o quê. Não, tipo, eu tô desanimado. Você vai começar a perceber antes de você chegar lá. Porque normalmente a gente só percebe depois. Nossa, velho, tô meio retardado já. Nem tô a fim de fazer nada. E aí já passou 1h30, né? E você não fez nada, já tá assim. No estado de presença, você vai começar a perceber antes. Então, você não vai perder 1h30.
E aí você vai conseguir arquitetar coisas para poder te ajudar, porque você vai estar cuidando do seu estado emocional sem que você esteja totalmente focado no seu estado emocional. Outra coisa é a destreza comportamental, que está atrelada a essa questão emocional também. Quantas pessoas aqui agem por impulso? Vamos lá, levanta a mão. Quem age por impulso? Ninguém age por impulso. Oh, vocês estão bons demais, velho. Vou provar para vocês que vocês agem por impulso. Ó, chutou um negocinho, fez, agiu por impulso. Pronto, acabou. Alguém na rua, você está dirigindo, te cortou, você endureceu os músculos, você nem falou nada, mas só endureceu, agiu por impulso. Tudo isso, mesmo corporal, isso é agir por impulso. Você pode controlar algumas coisas que são mais gritantes, né? Mas a maioria das coisas que são reacionais, assim, que dá aquele baque, a gente age por impulso. Como é que a gente tem mais domínio no nosso comportamento? Presença. Porque se você está na presença, a sua percepção sobre tudo que você está fazendo, sobre o seu corpo, ela aumenta. E aí, eu vou dar um exemplo do meu trabalho. Aí, por exemplo, trabalho em casa. E aí, em frente a um PCzinho, bonitinho, clicando, vendo o preço movimentando e tal. E aí, uma coisa que eu percebi 4 anos atrás, é que toda vez que eu entrava eu ia usar a palavra aqui, mas a maioria não vai saber. Tipo assim, vamos supor que eu tenho que clicar 10 vezes, tá? Em 1 hora. Aí eu clicava 10 vezes em 10 minutos. Então, ou seja, eu clicava demais. Eu percebi que toda vez que eu fazia isso, a minha postura ficava assim, e o meu coração batia diferente e a minha respiração mudava. O que eu comecei a fazer? Quando eu via que chegava nesse momento, eu comecei a arrastar a cadeira assim para trás, porque eu via que toda vez que eu estava relaxado, eu estava assim, e comecei a controlar minha respiração. Só isso. Isso eu fiz como? Estando no estado de presença. Isso mudou meu desempenho na porrada de coisa. Eu continuei tendo que ter cuidado? Sim, mas no início eu tinha que ter super foco, eu tinha que estar ali, prestando atenção no que eu estava fazendo. Passou um mês e meio, de tanto que eu fazia isso, meu corpo já se acostumou. Quando eu fazia assim, minha mente já falava, você está no lugar errado. Aí eu já voltava. Automaticamente, isso melhorou meu desempenho, só fazendo o quê? Estando com estado de presença. E a outra coisa é a experiência reforçada, que é o que eu falei sobre eu estar falando aqui, a experiência que é gerada em mim também. Nesse estado de presença, a sua experiência é reforçada, e como a sua experiência é reforçada, vou colocar aqui, seu campo de visão sobre a vida e sobre as coisas aumenta. Você vai ter mais percepção de forma geral, você vai ter mais entendimento, você vai ter mais discernimento sobre coisas que você nem para você fazia sentido. Só porque você está gerando experiências diferentes para você que estão sendo gravadas no seu inconsciente. Toda a sua cosmovisão vai ser trabalhada e vai ser exponenciada por causa disso. E aí, já partindo para o fim aí, ó, uma frase aí que eu gosto muito, cara, é o seguinte, ó: o agora é extensão da eternidade e abertura para a excelência. Quer fazer o excelente? Foca no agora. Quer fazer algo que dure, entre aspas, né? Esteja no agora. Quem aqui já teve aquela experiência de, sei lá, você está fazendo algo top, tipo, tá vivendo algo top, sei lá, e aí parece que na sua cabeça passou 1 hora de tanta coisa que teve, E aí você olha pro relógio e foi 10 minutos, cara. Tipo, 20 minutos. Você teve um turbilhão de informações ali, 20 minutos. Você fez um monte de coisa, 15 minutos. E você fala, caraca, o tempo rendeu. O tempo rendeu porque você estava ali naquele momento. Agora, para os esportistas, não sei quem gosta de esporte, talvez o Jack tenha vivido isso lá na academia. Não sei se na academia tem gente que vive isso que eu vou falar, mas deve ter. No tênis, cara, eu já vivi isso várias vezes. Você, sei lá, em vez de focar no movimento, em alguma coisa, e aí eu entro num estado de tanta concentração, tipo num mindfulness ali, num estado de flow, e aí eu não percebo nada, eu só vejo o resultado das coisas acontecendo, e depois eu paro e falo, caraca, o que eu fiz? Nossa, fiz o top do negócio aqui, cara. E aí quando eu paro para prestar atenção, eu tenho ferro inteiro. Isso é porque o meu corpo ele já sabia o que tinha que fazer. Eu entrei no estado de concentração entre estar presente. E na presença, o meu inconsciente já sabe o que ele tinha que fazer, porque eu treinei isso, foi habilidades. E você entrar nesse lugar, nessa presença, nesse estado do agora,
você abre oportunidade para o seu corpo, a sua mente, fazer tudo aquilo que você tem para fazer. A maioria das vezes a gente quer fazer algo, a gente quer entregar algo, e quando a gente está focado demais nisso, a gente não entrega com o nosso melhor potencial, simplesmente pelo fato da gente estar pensando em como fazer. Se você já exerceu a habilidade, já treinou a habilidade, você não pode pensar nela. Você tem que estar pensando só no caso da presença. O que seria isso? Vou dar o exemplo do tênis, gente, porque esse negócio que é meio subjetivo, aí fica meio difícil. Mas no tênis, por exemplo, ao invés de eu fazer esse movimento, eu estar pensando, pô, eu tenho que abrir aqui, opa, minha perna tem que estar aberta assim, a bola está chegando, não sei o quê, eu tenho que pegar a bola aqui, opa, peguei, agora eu tenho que virar a munheca, agora não sei o quê. Em vez de eu pensar nisso tudo, eu só tenho que pensar assim, aonde a bola está chegando, e eu já vou. Tipo, mais nada. Onde que eu quero? Eu só tenho que pensar onde a bola vai chegar e onde eu quero mandar a bola. Só isso. As coisas fluem. Não, quero mandar um slice. Opa, pá, fiz assim. Quero mandar um cruzado, não sei o que, reta. Beleza, fiz assim, forehand. Aí, eu não tenho que pensar sobre essas coisas. As coisas fluem, porque eu já exerci a habilidade está em mim, e eu preciso confiar em mim, estando presente naquele momento, dando atenção à única coisa que importa, no caso, a bola. Só isso. Eu não tenho que prestar atenção em mais nada, só a bola. O resto meu corpo faz. O resto, a criança, cara, por que a criança ela aprende a andar, cara? É tão legal ver o nenenzinho andando, não sei quem é pai, mas ele aprendendo a andar, ele começa a dar os primeiros passinhos assim, pá, cara. Aí você fica atrás assim, tipo, naquela expectativa, aí ele dá 5 passinhos, aí depois ele começa a andar sozinho. Mas é engraçado que o neném, normalmente, eu vou falar do meu filho, né? Não sei dos filhos de vocês, mas o meu filho, por exemplo, quando ele ia andar, ele estava indo em direção a algo. Ele não estava só, vou andar aqui, e ficava andando à toa, não. Não, ele sempre estava indo em direção a algo. Ou era em direção a mim, ou era em direção a Bruna, ou era em direção ao brinquedo, ou era em direção a qualquer coisa. O foco dele não estava em andar. O foco dele não estava, licença aqui, gente. Eu não vi meu filho fazendo isso aqui, ó. Não, ele só, e a cabeça dele era assim pra frente. Ele ia fazendo assim, né, cambaleando, mas era olhando pro negócio que ele queria. E melhor, quando ele caía, ele engatinhava até chegar no negócio que ele queria, na pessoa ou a coisa que fosse. Por quê? O foco dele estava naquilo que precisava estar. Ele ia desenvolvendo. Tem um livro, gente, tem um filme que eu indico todo mundo a ver, já falei em live nossa, já falei em um monte de coisa, que é o Poder Além da Vida, Faithful Warrior, tá? Pega aí, pesquisa sobre a vida do cara também, o Dan. O cara tem um monte de palestra no YouTube, só que é tudo em inglês. Mas hoje dá para colocar legendinha online lá, né? Mas vê o filme vai falar sobre isso. E é baseado em fatos reais. E um livro que eu já tinha lido e estou lendo de novo, que é O Jogo Interior do Tênis. Lá o cara fala sobre isso também. Sobre esse lugar de presença. Sobre de você abrir espaço para aquilo que você treinou, para aquela sua habilidade, sair sozinho. É você não focar nela, é você focar no que importa. Foca no que importa, se coloca no presente e a coisa vai fluindo. Vai ter erro no caminho? Vai, a criança cai, de repente ela começa a andar. Aí de repente ele quer começar a pular, aí ele cai, aí ele quer começar a correr, aí ele cai. Mas ele eu nunca vi meu filho correndo olhando pro chão, cara. Tipo, olhando assim, não, ele corre olhando pra frente, por isso que ele cai tanto. Porque ele nunca tá olhando só para aquilo, aí você tem que falar, filho, olha pro chão, meu filho. Olha aqui, ó, você vai tropicar aí, ó, vai tropeçar. Mas ele não está olhando, ele só quer ir. E a gente tem que aprender a ser assim. Colocar esse estado da presença e olha só, a criança está correndo, ela não foca no correr. Ela só corre, cara. Ela só corre. Ela só é aquilo que ela está fazendo. Só isso. A gente precisa entrar nesse lugar. E aí, por que a gente tem dificuldade de estar totalmente no agora? Nós não somos ensinados a viver assim. No nosso século, com toda a tecnologia, igual eu falei, a multitarefa, o ativismo, ele é potencializado. Então a gente acaba não focando nas coisas. E hoje, isso aí é uma ideia minha, eu não acho benéfico a pessoa viver 100% do dia presente no agora. Por quê? Por exemplo, se eu falar para você ser presente no agora, você só vai responder mensagem do seu WhatsApp
Ou, por exemplo, quando você estiver totalmente focado na mensagem do seu WhatsApp. Ou você só vai responder aquele e-mail focado na sua mensagem do seu e-mail. Ou você só vai conversar com uma pessoa quando você não estiver lavando louça. Você vai estar olhando para ela. Então, não dá, é complicado fazer isso todo dia. Mas é de extrema importância que você faça isso em coisas específicas. Por exemplo, tem 3 coisas, tem 4, calma aí gente, deixa eu contar aqui. Ó, acho que são as 5 coisas. Ó, que eu faço no meu dia a dia, que eu preciso desse estado de presença e eu exerço ele. Mas eu só exerço porque hoje eu já consigo fazer assim, opa, agora eu vou entrar nesse lugar. Porque antes eu não fiz, eu me treinei a isso. E eu vou passar exercício para vocês fazerem isso para quem quiser. Então, ó, eu uso isso no meu trabalho. Na hora do meu trabalho eu estou super focado. Quando eu vou fazer meditação, obviamente. Na hora que eu vou fazer minha questão espiritual, eu estou super focado. Na hora que eu vou praticar algum esporte, não a questão física, mas o esporte mesmo. E quando eu estou com a minha família ou amigos, em alguma coisa, algo que eu esteja fazendo, por exemplo, isso aqui. Normalmente, nessas coisas, eu sempre me coloco nesse estado de presença. Vocês podem perceber que depois que eu terminar aqui de falar, eu dou uma mudadinha, eu já fico mais desperto, já fico não sei o quê. Por quê? Eu já não preciso tanto, vai ser a hora de debate, não sei o quê, eu não preciso estar tão focado assim, tão ligado. Mas enquanto eu estou falando, eu estou aqui. Na hora que eu estou fazendo exercício, eu gosto de colocar a minha presença. No trabalho, eu preciso. E vai por mim, gente. Se vocês fizerem isso nas coisas específicas, igual eu falei, sei lá, para a família, vocês vão ver, cara, que a sua experiência e a experiência que você gera vai ser diferente. As pessoas sentem, você vai sentir e as coisas à sua volta vai começar a mudar só porque você começou a fazer uma simples coisa, que é se colocar no presente. Uma das coisas que eu adotei acho que foi ano retrasado, foi colocar o não perturbe no meu celular. Não aparece notificação nenhuma. Só tem 2 horas do dia que eu tiro o não perturbe e aparece notificação. O resto não aparece, só se eu entrar. Então, se é para a pessoa me ligar, ela precisa ligar várias vezes para poder chamar, porque senão não vai chamar e eu só vou ver quando fica a notificação no ícone, né? Mas eu só vou ver se eu clicar lá. Se eu não clicar, não vou ver, não vou saber de nada. Por quê? Isso me ajudou. Porque na maioria das vezes eu perdia muito tempo, eu ia responder uma pessoa, eu respondia outra, e aí já dava aquele tempo todo. Então, isso é uma das coisas que eu fiz. Então, por que a gente tem essa dificuldade? Porque nós não somos treinados. Como é que isso se torna fácil para a gente? Treinando a sua mente a entrar nesse lugar. Não tem coisa mística, não tem segredo, não tem remedinho, velho. Não tem esse negócio não. E aí, vai outra, ó, eu tinha déficit de atenção, ainda tem, né? Tem déficit de atenção, tomava remedinho tarja preta, Ritalina não funcionava, então era ou Concerta ou Venvance. E isso há 4 anos, tem 4 anos e meio que eu não preciso tomar remédio, cara. Que eu consigo, porque minha mente era assim, velho. Ainda é, né? Mas minha mente ela não conseguia focar. Comecei a praticar isso aqui, hoje minha mente foca. Mas como é que você tinha déficit de atenção? Curou? Curou, o estado de presença curou. Curou minha impulsividade, curou minha ansiedade que às vezes tinha, curou a minha questão de concentração e captação das coisas que estão acontecendo. Então, a melhor maneira de você desenvolver isso é praticando, fazendo exercício. Uma coisa que ajuda é um tipo de meditação, coisas desse sentido que vai te levar a um estado de concentração, tá? Eu vou terminar por aqui, que a gente vai trocar uma ideia e a gente tem um exercício para fazer. Para você que não veio, um tchau. Você vai querer falar alguma coisa? Tchau para você. Você perdeu o exercício porque você não compareceu, devia comparecer, né? Mas é isso aí. Um abraço e até semana que vem.